O João é um menino que anda no 4º ano. Num dia de primavera, a caminho da escola, o João perguntou à mãe: Oh mãe, O que foi, filho? tenho uma preocupação. O que se passa? Para o ano vou para uma nova escola, não é? Sim, estás a acabar o 4º ano e vais para o 5º, por isso vais para uma escola nova. É uma escola muito maior que a tua e vais aprender ainda mais coisas. Mãe, é mesmo isso que me preocupa. Como é que eu vou saber qual é a minha sala? Quais são os livros que tenho que levar? Como tirar as senhas para o almoço, onde vou almoçar e tantas outras coisas? Não te preocupes, filho, vai tudo correr bem. Logo falamos melhor. Era com todas estas dúvidas que o João andava. A mãe despediu-se e não pôde explicar mais. Curiosamente, nesse mesmo dia em que o João fez todas estas perguntas à mãe, a professora chamou à escola uma ex-aluna para falar à turma acerca de como correu a sua mudança do 4º para o 5º ano. Bom dia, meninos! Hoje temos a presença de uma convidada especial. É uma ex-aluna que vos vai falar acerca de como foi a sua mudança de escola quando foi para o 5º ano. Vamos ouvi-la? Olá, eu estou aqui para vos ajudar a descobrir algumas coisas sobre o 5º ano e sobre a nova escola. Mas antes disso, vou apresentar-me primeiro. Chamo-me Lia, tenho 11 anos e ando no 6º ano. Sou simpática, divertida e gosto de ajudar as pessoas. Às vezes sou um bocadinho medrosa e preguiçosa, mas é só um bocadinho. Quando passei para o 5º ano, fiquei um bocadinho assustada. A escola parecia enorme e estranha. Tinha medo de estar sozinha e de me perder. E tinha vergonha de fazer perguntas para não dizerem que eu não sabia nada. Para além disso, eram tantas caras e nomes novos de professores e colegas que me baralhava. E tinha medo que os mais velhos fossem maus comigo. Mas as minhas preocupações não eram só estas. Também tinha medo de fazer perguntas na sala de aula aos professores e achava que não ia conseguir estudar para aquelas disciplinas todas. As primeiras semanas na minha nova escola foram difíceis, mas depois comecei a sentir-me muito melhor. Estava apenas assustada com a mudança para uma escola maior, mas tudo correu bem. Para que também seja fácil para vocês, vou falar-vos acerca de tudo o que aprendi. Tenho a certeza que quando chegarem ao fim, vão estar preparados para irem para qualquer escola e vencerem qualquer desafio. Vamos a isso? Estudar é importante para aprendermos coisas novas e para escolhermos uma profissão quando formos mais velhos. Às vezes não é preciso estudar muito, mas sim saber estudar. Às vezes eu estudava muito e não aprendia nada, porque não estava atenta ao que estava a fazer. No 5º ano, como já aprendeste, vais ter mais disciplinas. Por isso precisas te organizar melhor para estudar. Vou contar-te alguns truques que fui aprendendo. É importante estudar sempre no mesmo sítio, que deve ser um sítio tranquilo, bem iluminado e onde possas ter algum espaço para as tuas coisas. Não tenhas ligado a televisão ou o computador, porque vão fazer com que não te concentres no estudo. Antes de começares a estudar, deves reunir todo o material que precisas. Por exemplo, lápis, esferográfica, livros e outras coisas que precisas para o que vais fazer. Mas não estudes tudo de uma só vez. Faz pausas pequeninas. Por exemplo, para comeres umas bolachas ou um iogurte. Começa a estudar as disciplinas que achas mais difíceis, porque depois verás que o resto é cansa. Faz os trabalhos de casa todos os dias e quando tiveres poucos, aproveita para rever a matéria. Assim será mais fácil recordar-te de tudo o que precisas de saber para as fichas de avaliação. É muito importante estar atento na sala de aula. Quando entras para uma aula, procura desligar o teu pensamento dos problemas em que tenhas estado a pensar, para assim te concentrares ao máximo na matéria. E não leves coisas de brincar, para não te distraires com elas. Ao tirares apontamentos durante as aulas, à medida que o professor explica a matéria, consegues ainda mais facilmente estar concentrado. Em cada aula, geralmente no início,
Vais escrever no teu caderno uma coisa que se chama sumário e que resume o que o professor te vai ensinar nessa aula e o que os alunos precisam de saber. O sumário é muito importante porque te vai permitir ter o caderno organizado para o estudo ser ainda mais fácil. O final da aula também é muito importante, pois alguns professores resumem a matéria que estiveram a ensinar e dizem o que é preciso fazer para os trabalhos de casa. Nunca arrumes nem saias à pressa, sem antes escreveres no teu caderno o que precisas de fazer e de trazer para a próxima aula. Responda às perguntas que o professor coloca sobre a matéria. Nunca tenhas medo, porque isso também ajuda a estar atento e interessado. Os amigos são colegas especiais. Alguns amigos acompanharam-me da escola de onde eu vinha, outros conheci mesmo pela primeira vez, quando vim para a escola onde hoje estou. É muito importante termos pensamentos positivos que ajudam a fazer novos amigos. Por exemplo, consigo ser tão bom como eles, sou simpático e interessante, eles vão gostar de mim. É muito importante também cumprimentarmos as pessoas de forma simpática e sem medos. Por exemplo, olá, como estás? Olá, fizeste os trabalhos de língua portuguesa? É mais fácil ser amigo de alguns colegas do que de outros, porque não somos todos iguais. E é normal gostarmos mais de umas pessoas do que de outras. Há colegas que vão ter gostos mais parecidos contigo do que outros. É normal que te sintas melhor com esses. Vais ter muitos colegas novos. É bom conhecer outras pessoas. Um desses colegas será o delegado de turma e outro o subdelegado. Pode ser qualquer um de vocês. Vou explicar. Todas as turmas têm um delegado de turma que é um aluno. A escolha do delegado de turma é feita no início de cada ano, através de uma votação dos alunos, em que ganha aquele que tiver mais votos. Compete ao delegado representar os interesses da turma. Por exemplo, se todos os alunos da turma quiserem alterar a data de uma ficha de avaliação, será o delegado a apresentar essa proposta ao professor, evitando a confusão de todos irem pedir a mesma coisa. Geralmente, também é eleito o subdelegado, que é aquele que tem o segundo maior número de votos e que representa o delegado quando este não está presente. Vais conhecer muitos professores novos, como já sabes. Todos os professores te podem ajudar, mas há um que te pode ajudar mais, sempre que tiveres algum problema. É o diretor da turma. É este professor que falará com os teus pais sempre que for necessário. Ele vai dizer-te também qual é a melhor hora para o teu encarregado de educação ir à escola, sempre que quiser saber como vão as coisas contigo. Essa hora chama-se hora de atendimento do diretor de turma. Nos intervalos, os professores costumam ir para a sala dos professores. Existem também professores na direção da escola, que é um local onde estão todas as pessoas que organizam a escola. Por exemplo, fazem os horários, fazem as regras da escola e resolvem muitos problemas. Vamos já começar a falar das disciplinas do teu próximo ano. As disciplinas que vais ter são muito giras. Vais poder aprender muitas coisas novas. Vais poder aprender coisas interessantes e divertidas. Vais passar a ter um professor por cada disciplina. Também pode acontecer que tenhas alguns professores repetidos, ou seja, o mesmo professor em disciplinas diferentes. Por exemplo, o professor de ciências pode ser o mesmo professor de matemática. Ao todo, serão 9 disciplinas. Língua portuguesa, língua estrangeira, pode ser inglês ou francês ou outra, matemática, ciências da natureza, história e geografia de Portugal, educação visual e tecnológica,
educação física, educação musical e educação moral e religiosa. Esta tens de falar com os teus pais para saber se escolhes, porque é uma disciplina de opção. Nem todos os meninos têm. Vou agora falar acerca de algumas situações que eu não estava à espera que me acontecessem e que também te podem acontecer a ti. Por exemplo, estás numa aula e o professor está a explicar alguma coisa, mas tu não entendes. Queres perceber, mas ao mesmo tempo sentes alguma vergonha em interromper a aula e fazes as tuas perguntas. Como é que podes resolver a situação? O professor não se vai incomodar se colocares a tua dúvida, porque pode ser também a dúvida de outros colegas. Andamos na escola para aprender e ter dúvidas faz parte disso. Se achares que é uma dúvida que não é sobre a matéria que o professor está a explicar, podes esperar pelo fim da aula para a colocares. Para não te esquecer, escreve num cantinho do caderno, por exemplo. Nunca fiques com dúvidas e sempre que sentires dificuldades, pensa que és capaz de as superar. E lembra-te que tens sempre várias pessoas que te podem ajudar. Uma outra situação. Esqueceste-te em casa de um trabalho importante que demoraste uma semana a fazer. O professor ia recolher nesse dia todos os trabalhos para dar a nota. Só te lembraste de que te tinhas esquecido do trabalho quando já estavas na escola. O que farias? É muito importante dizermos a verdade para acreditarem sempre em nós. Se mentimos, depois deixam de confiar no que dizemos. Deves preparar sempre no dia anterior o que tens de levar para a escola, mas se alguma vez te esqueceres de alguma coisa, deves dizer ao professor e ver com ele a melhor forma de resolver a situação. Não te esqueças também de contar aos teus pais o que aconteceu, para eles falarem com o diretor de turma, se for necessário. Uma outra situação. Trouxeste muitos trabalhos para casa para fazer e quando ias estudar, apareceu um amigo que te convida para ires à casa dele ver um jogo novo. Disseste-lhe que tinhas muitos deveres, mas ele começou a gozar contigo e a insistir. O que farias? Não te deves sentir culpado se recusares um pedido de um amigo. Lembra-te que todos nós temos esse direito. Por isso, também não deves ficar chateado se alguém recusar um pedido teu. Para que o teu amigo perceba a tua decisão, é importante que lhe expliques o que te levou a tomar essa atitude. Não deves dizer que sim a coisas que não queres ou que não deves fazer naquele momento. E pronto, chegamos ao fim do Olá Quinto Ano. Espero que tenhas aprendido comigo muitas coisas novas e que estejas tranquilo para a tua mudança de escola. Boa sorte!